Salve, salve meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Power Base Fortaleza. Hoje, né, depois de um longo tempo em torpor, a gente vai retornar com a série de vídeos de VTS e, digamos assim, com uma estrutura um pouco melhor para vocês entenderem. Hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês uma releitura completa do assunto que foi no vídeo passado, há um ano atrás mais ou menos, quando saiu, que foi setup do jogo, fases e um pouco de combate. Então, assim, sem mais delongas, pessoal, eu vou tentar ser o mais breve possível nas explicações para não entrar muito em detalhes de algumas cartas. Durante o combate eu vou fazer com que aquilo que eu vou falando sobre cada carta seja o mais simples possível, utilizando termos do jogo. Eu estou usando um mod, certo, para o jogo da Steam chamado Tabletop Simulator, em que ele tem as cartas de VTS para você jogar online. Inclusive já é uma nova forma de você jogar além do LAC. Aqui, pessoal, eu fiz 4 decks pré-construídos, tá? Coloquei eles na mesa aqui, de forma que o VTS ele é colocado para ser jogado com 4 a 5 jogadores, né? Não é permitido jogar VTS no X1. Na verdade, você pode até jogar, mas é muito sem graça. O jogo mesmo ele é feito para 4 ou 5 jogadores. Depois, se cada pessoa tiver um deck dentro dos padrões com 12 ou mais cartas de cripta, 60 a 90 cartas de livraria, deverá ser feito a aleatoriedade dos locais em que os jogadores sentarão na mesa. Pode pegar um dado ou ser um aplicativo, alguma coisa que faça com que eles, né, determinem o local de quem vai ser preso ou predador. No VTS, à sua esquerda está a sua presa e à sua direita está o seu predador. Depois de ser feito isso, certo? Cada jogador deverá embaralhar o seu próprio deck, certo, pessoal? E pedir para a sua presa, ou seja, o jogador à sua esquerda, cortar o deck. E o seu predador contar o seu pool. Cada jogador tem que selecionar 30 de pool do banco de sangue, tá, pessoal? Ó, só para vocês terem uma noção, o banco de sangue fica aqui, ó, nesse jogo. Cada jogador vai pegar 30 desses bichinhos aqui, né, dos marcadorzinhos de sangue, ó, Blood Pool, e colocar aqui. Depois, cada jogador que tiver feito isso, né, cada jogador vai comprar 7 cartas de livraria e depois o jogador vai comprar 4 cartas de cripta. Então, para começar, vamos supor que esse deck aqui seja o deck, né, inicial e o primeiro jogador. Ele vai comprar 7 cartinhas, 4, 5... 6 e 7. Depois ele vai comprar 4 cartas de cripta. E depois ele vai colocar aqui na região incontrolada, né? Depois de preparar os locais onde os jogadores irão sentar e cada jogador ter comprado 7 cartas da livraria e 4 cartas da região incontrolada, será feito o início do jogo. O jogador número 1 vai... Deixa eu virar aqui as cartas. O jogador número 1 vai iniciar a sua fase de desvirar, que seria a fase em que ele desvira os minions. No caso, não tem minion para desvirar, então ele vai para a fase Master. Ele verifica na sua mão se ele tem alguma carta Master compatível com aquela hora de jogar. Se ele não tiver nenhuma carta compatível, ele avança para a fase Minion. Tá, pessoal? A fase Minion, ou seja, a fase de servos, ele vai agir com servos controlados. Nesse momento ele não possui servos controlados, avançando diretamente para a fase de influência. Essa parte do jogo é feita bem rápida para jogadores já experientes, porque eles não precisam ditar o que tem que fazer nas primeiras rodadas, porque não existem servos para serem controlados, vampiros no caso, ou aliados. Durante a fase de influência, pessoal, ele vai poder influenciar um de Blood do pool dele para um boneco na região incontrolada. Por que somente um? Porque o VTS nas primeiras rodadas funciona da seguinte forma, a fase de influência. O primeiro jogador vai influenciar até 1, o segundo jogador pode influenciar até 2, o terceiro jogador 3 e o quarto 4, no máximo 4, sendo a cada fase de influência o limite dado para se gastar de pool em cartas na região incontrolada. Há cartas em jogo que aceleram esse processo, mas esse não é o foco do nosso vídeo, e sim explicar a mecânica. Continuando com a questão da influência, o jogador número 1 vai pegar um de pool que ele tem, escolher um boneco ao qual ele controla, tá, pessoal? Vamos supor que ele olha aqui sem revelar, tá? Eu vou virar aqui, mas é só para vocês verem. E ele vai escolher um boneco só e vai influenciar este boneco. Quando a capacidade de influência for igual à capacidade de sangue do boneco, no caso aqui nós temos o Emerson Brides, que no caso é 8, ele vai poder estar apto a deixar a região incontrolada para ir para a região, né, do jogo normal, onde ele pode jogar e fazer as ações. Vamos supor, o primeiro turno foi feito isso, né? Está aqui o boneco com um marcadorzinho. O segundo jogador será o jogador aqui em cima, ou seja, a presa dele que vai jogar.
A presa dele então vai pegar 2. Quem tá aqui é o Morel. O Morel é 6, tá, pessoal? Aqui, ó. O Morel é 6. Ele não precisa revelar, tá? O Morel é 6. Tá aqui na região controlada. Eu vou deixar aqui fora só pra vocês verem. Eu vou botar 1 e vou botar 2. Do pool dele, da vida dele. E vamos colocar o Morel de volta aqui. Ele tá aqui. Aqui é o marcadorzinho colocado, tá? Agora o terceiro jogador, pessoal. O terceiro jogador, ele pode colocar até 3. Então, ele vai olhar o boneco que ele quer. Vamos supor que seja esse aqui, o Barão de Udone. A capacidade do Barão de Udone, se eu não me engano, é 9, né? Então, ele vai deixar aqui o bonequinho sem... Ele vai olhar, né? Obviamente, ele vai escolher o boneco que ele quer. E ele vai influenciar até mesmo 3. O jogador número 1, que estava aqui, botou 1. O 2, 2. O terceiro vai colocar 3. O quarto jogador, ele vai para o limite de 4. Ele vai escolher um boneco. No caso aqui tem um Tomene. Aqui temos a Dimitra. E aqui nós temos outra Dimitra. Será que será outra Dimitra aqui também? Não, aqui nós temos um Jamberg. Bem, ele vai pegar até 4. Eu vou escolher a Dimitra para ele influenciar. Ele vai colocar aqui mais 3. 2. 1. Pronto, 4. Fechou os 4. Bem, pessoal. Ao final da fase de influência, eu esqueci de mencionar, mas há a fase de descarte, em que o jogador vai olhar uma carta na mão dele, e se ele não desejar mais aquela carta, ele pode descartar a carta para a pilha de cinzas, ou seja, a Ash Heap, que fica aqui, ó, tá? E comprar uma nova carta da livraria. Eu vou simular essa fase aqui no nosso deck, certo, da Adana. Eu vou descartar uma Iron Glare, tá? Que vai para a pilha de descarte, e vou comprar uma carta nova. Comprou um Resist Absol Square, ok? Após fazer isso, pessoal, você pode passar o turno para o próximo jogador. Agora o limite de influência desse jogador será 4, pessoal. Como eu falei anteriormente, o limite é 4, a não ser que tenha uma carta especial para fazer isso. Então, eu vou pegar mais 4 marcadores aqui e vou colocar aqui, ó. 2, 3, 4. Colocando mais 4 marcadores, que já tinha um, vai a 5. Ainda não é suficiente para esse vampiro virar jogo. No caso é o Emerson, ok? Então, agora eu vou descartar outra carta. Olhando para a mão dele, eu vejo que ele tem 2 cartas iguais. 2 prevenções aqui, ó. Nós temos 2 Skin of Steel. Ele vai descartar uma e vai comprar uma carta. Comprou uma Kind Resource Contest. Agora o turno do outro jogador, que agora pode influenciar também um total de 4. Então, vou colocar mais 1, 2, 3, 4. Totalizando 6. O Morel, então, pode vir a jogo, por causa que a capacidade do Morel era 6. Vamos colocar o Morel aqui, tá? Virado. Eu vou deixar os bonecos assim, pessoal, porque para vocês verem melhor, mas o certo seria estar virado para o jogador que está controlando. E os 6 de sangue que tinha aqui, eu vou trazer para o Morel. Bem, pessoal, o Morel custou exatamente 6 de sangue para que ele viesse a jogo. Então eu precisei gastar influência suficiente até o número de 6 para que ele pudesse subir para o jogo. A partir de agora ele pode executar ações, mas como ele já está na fase de influência, ele não pode fazer isso. Lembrando que a fase servo é antes da fase de influência. Aí depois da fase de influência, como eu falei anteriormente, nós temos a fase de descarte, certo? No caso, eu vou descartar uma carta aqui que eu julgo ser necessária. Eu vou descartar esta carta e comprar outra. Agora, pessoal, nós chegamos, né, na parte do terceiro jogador, que no caso aqui dentro tem um Barão de Udone que custa 9 para levantar. Não tem muito segredo. Ele vai botar 4 aqui se ele não tiver Master para jogar, tá? Peraí que foi 2. Ele já tinha 3 e ele vai a 7. No próximo turno ele vai poder levantar este boneco. E ele vai descartar uma carta. Caso. Vai descartar esta cartinha, comprar uma cartinha. Bem, pessoal, após a fase de descarte, certo, de ser colocado tudo direitinho, vai então passar para o quarto jogador, em que ele vai fazer a mesma coisa, até no limite de 4. 1, 2, 3, 4. Totalizando 8. A capacidade dela é 9, então não vai subir. E eu vou selecionar uma carta para descartar. Neste caso aqui, pessoal,
eu vou descartar outra Iron Glare. E assim, chegando no turno do jogador inicial. Isso é feito bem rápido, tá, pessoal? Nas primeiras rodadas. Agora a gente vai poder influenciar mais 4. 1, 2, 3. Eu ainda posso influenciar mais um. Porém, chegou na capacidade do meu boneco. Não adianta mais eu influenciar aqui, que vai ser perca de tempo e perca de pool. Então eu vou colocar mais um em outro boneco. Eu vou colocar no Walter Nash 1. Vou deixar aqui. E vou subir para minha região controlada o Emerson com o seu sangue. Ok, pessoal? Direitinho. Um de sangue. Depois disso, pessoal, tem a fase de descarte novamente. A mão aqui está interessante para jogar, então eu não vou descartar nada. Chegamos no turno do Morel, pessoal, novamente. Nós temos então cartas Masters que podem ser colocadas no boneco, como a Vessel, tá? Ela é Trifle e pode ser jogada, então o jogador vai vir, colocar aqui a Vessel na fase Master, desvirar o boneco dele, se tiver, colocar a Vessel embaixo, e o jogador vai anexar a cartinha uma na outra, assim, com o seu sangue em cima. A Vessel custa 1 de pool, pessoal, para ser jogado. Então, vou pegar um aqui e vou colocar no banco de sangue como custo, tá bom? Agora nós temos a segunda fase Master. Por quê? Porque a Master que ele jogou é uma Master Trifle. E as Master Trifle, elas fazem com que você tenha uma fase Master adicional. No caso, ele vai jogar ele vai comprar a carta para repor a Vessel, né, que ele teve. E ele vai jogar a segunda Master, que vai ser uma vilão. A mesma coisa. Ele vai simplesmente selecionar, colocar o boneco em cima. A vilão diz que eu posso pegar de 2 a 5 de sangue do meu boneco, no caso do meu servo, e colocar no meu Blood Pool. Eu vou então escolher um valor de 2, tá? Vou pegar 1, 2. Pra cá. Ficando com 4. E vou repor a carta, né, que eu acabei de jogar. Após a fase de ações, ou seja, a fase de servos, vai para a fase novamente de influência, em que eu vou separar mais um bonequinho aqui, ver qual é, no caso do Dr. Se eu não me engano, esse aqui é o Dr. Deixa eu ver, Douglas Nitchut. Ele tem 6 de capacidade, então temos que colocar até 6 nele. Vamos colocar ele aqui de volta, e eu vou colocar mais 4 de influência neste boneco aqui, tá? 4 agora. E assim vamos para a fase de descarte. Depois da fase de descarte, vamos passar para o próximo turno do outro jogador, em que ele influenciou 7. Ele não tem Masters para jogar, então ele vai colocar mais 2 dos 4 que ele tem permitidos aqui. 1, 2. E vai sobrar mais 2, em que eu acho que eu vou pegar mais um boneco daqui e vou olhar. Opa, Gustavo. Gustavo custa só 8, tá? Vamos deixar o Gustavo aqui por enquanto. E vamos colocar 2 no Gustavo. O Barão de Udone, então, vem para jogo, tá, pessoal? Com 9 de capacidade e seus 9 de sangue. Agora nós vamos para a fase de descarte. Eu vou descartar uma Force de Awakening. Vou comprar uma carta. Sempre é bom descartar, pessoal, sempre. Agora a gente vai para o turno do quarto jogador, que já influenciou 8. Ele não tem Masters, não tem servos para agir, então ele vai colocar apenas mais 1 de sangue aqui e mais 3 em outro boneco. Nesse caso aqui, os outros 3, pessoal, certo? Vai subir a Dimitra, com capacidade 9, tá? 9. E temos mais 2. Deixa eu ver quem tá aqui. Outra Dimitra, não, para não contestar. Tomei, pronto. Eu vou colocar esses 2 aqui neste rapaz. E vamos para a fase de descarte. Durante essa fase de descarte aqui, eu vou descartar esta carta. Existe. Compramos uma Sunder Reverso. Voltamos para o primeiro jogador, tá? E assim, o primeiro jogador vai jogar a sua Master. No caso, ele vai fazer a mesma coisa que o outro jogador fez. Ele vai dar uma vilão no seu boneco. Teria a fase de desvirar, mas não tem necessidade. Uma vilão de 4. Ele vai gastar 4 de sangue de volta para o seu
Blood Pool. Pronto, após colocar a vilão de 4, ele pode fazer sua primeira ação. No caso, ele vai tentar fazer, pessoal, sua primeira ação vai ser uma Kind Resource Contest, chegando na sua fase de servos. Ele vai virar o boneco, tá, pessoal? Vai virar o boneco. Virando o boneco, ele vai anunciar a carta dele. No caso, a carta vai ser Kind Resource Contest. É uma ação política, tá? Ações políticas, por padrão, tem 1 de Stealth. Toda ação política é uma ação indireta, então ela tem 1 Stealth por padrão, 1 de furtividade. Ele coloca até 4 pontos, dividido entre 2 ou mais Matusaléns, e depois cada Matusalém escolhido queima 1 de pool para cada ponto alocado. Ele chamou a ação, tá, pessoal? Antes de resolver o efeito da carta, é perguntado se alguém vai bloquear, começando pela presa. A presa é o Morel. Morel, por se tratar de um deck não tão de combate, e que não vale a pena gastar a carta que ele tem de passar bleed, ele vai abdicar do bloqueio, dizendo que não vai bloquear. Aqui nós temos uma Dimitra, certo? Com essa carta aqui, ó, segunda tradição. Ela pode tentar bloquear a ação da Kind Resource Contest jogado pelo Emerson. Então, o jogador à direita avisa: vou tentar bloquear com 2 Intercepts, tá? A carta de segunda tradição jogada por Príncipe Justicar. Ela é Justicar. Ela tem 3 votos. Então ela está tentando bloquear com 2 Intercepts. No caso aqui a gente vai repor uma carta. Que dera para ter repondo já. Desde aquela fase Master, me desculpem. Então ele está tentando bloquear com 2 Intercepts. Vendo em conta que ele não tem como dar mais o Stealth da Perfect Paragon, porque a Dimitra é mais velha que ele então fala: eu não consegui fazer a minha ação, não tem stealth. Então a Kind não foi executada corretamente. Ela vai para a minha pilha de descartes e inicia-se um combate, pessoal. Essa carta vem para cá. A Dimitra, como tem só 6 cartas aqui, compra mais uma carta, coloca aqui e inicia-se o combate. E aqui a gente vai entrar no nosso tutorial de combate. Bem, pessoal, sobre o combate é bem simples. Quem está agindo joga as cartas antes. Quem está bloqueando ou defendendo joga em seguida. Isso em cada turno de combate. As fases de combate são fase antes da distância, ou seja, fase anterior à distância selecionada no combate. Cartas que dizem Only usable before the range is determined, ou seja, somente utilizado antes da distância ser determinada. São jogadas nessa fase. Nenhum dos 2 decks tem cartas para ser jogada antes da distância. Certo? Então vai diretamente para a fase da distância. O Emerson aqui, que tem 4 de sangue, ele vai escolher se vai ser curto ou longe. Longe se ele tiver uma carta para ir para longe, e perto se ele não tiver. Ele não tem nenhuma carta de manobra, tá? Essa é a fase da distância ainda, de selecionar a distância. Então por ele vai ser curto. A Dimitra, ao mesmo tempo, ela fala que também vai ser curto, pois ela não quer ficar longe para poder dar murro nele, no caso, porque ela tem como bater, né, e dar um strike adicional aqui e ainda beber o sangue. Então não é interessante para ela ir para longe. Então ela fala também vai ser curto. Ela poderia ter ido para longe com a Pursuit, mas preferiu ficar perto. Agora, pessoal, depois de feita a distância, existe uma fase chamada antes dos strikes, ou seja, antes dos golpes serem selecionados, tá? Essa fase é utilizada em algumas cartas de combate, como Blood to Water, tá? Que é uma carta de taumaturgia. Mas eu não vou entrar nessa fase agora, porque é uma fase pouco utilizada no VTES. Iremos agora para a fase de escolha dos golpes, ou seja, dos strikes. Neste caso, o Emerson não tem nenhum strike que ele possa utilizar, pois as cartas que ele tem aqui não permitem que ele use algum strike proveniente de cartas. Então, por padrão, como ele está curto, ele vai escolher dar 1 de murro, tá? E a Dimitra também, como ela não tem nenhuma carta de strike, ela vai, por padrão, dar 1 de murro. Após a fase de escolha dos strikes, existe a fase de... após os strikes serem selecionados. Essa fase fica antes, certo, da fase de prevenção. Vão anotando aí, ó. Vamos contar mais uma vez. Antes da distância ser selecionada. Depois distância, né? As fases de selecionar a distância, perto ou curto, no caso. Depois fase anterior aos strikes, tá? Antes dos golpes. E agora a fase dos golpes que a gente fez. E agora a fase depois dos golpes. Só depois dessa fase que a gente vai para a fase de prevenção. Então é bem complicado se você não prestar atenção
você pode sim enrolar um pouco aí. Depois disso, de escolher, né, essa fase, que nenhum dos dois também tem cartas para depois do strike, é feita a resolução dos strikes, né, dos golpes, e entra-se a fase de prevenção. A fase de prevenção no VTS é a fase em que os strikes são solucionados e quem tiver cartas de prevenir pode prevenir o dano. No caso aqui, a Dimitra deu 1 de sangue, 1 de murro, né, no Emerson, e o Emerson deu 1 de murro na Dimitra. É simultâneo essa fase, tá? O Emerson vai perder 1 de sangue e a Dimitra vai perder 1 de sangue. No caso, eles dois perderam cada um 1 de sangue. Esse sangue vai para o banco de sangue e agora a gente vai para a fase de prevenção. Como o Emerson tinha uma carta para prevenir o dano aqui, mas ele preferiu não utilizar, que seria a Skin of Steel, por tratar-se de um dano pequeno, a Dimitra, vendo que ele ia levar o dano, ela vai acionar agora a fase de strikes adicionais. Ou seja, disciplinas como rapidez podem ocasionar golpes adicionais durante o mesmo turno. Então ela vai acionar essa carta, ela vai jogar uma Pursuit, tá? Que ela diz que na rapidez superior, no caso ela tem rapidez superior, por ser uma Bruhá, ela vai causar 1 de dano a mais, certo? No Emerson. Ela vai tentar dar mais um golpe. E teremos de novo as fases antes do strike, depois dos strikes e a fase de prevenção. Só que isso é muito rápido, tá? Geralmente as pessoas olham para as cartas na mão e dizem, olha, não tenho nada, não sei o que, ou tem. No caso, ela vai pagando essa carta e comprando outra. Vamos comprar mais uma. Toda vez que você jogar uma carta, você compra, tá? Ela vai dizer, eu tenho um adicional. Então ele vai levar 1 murro a mais. E ele, como não tem strike adicional, vai simplesmente chorar e levar 1 de murro. Levando 1 de murro a mais, a Dimitra diz que não tem mais strikes adicionais, porque o limite é somente 1. E essa carta vai para cá. Agora, depois da fase dos adicionais, nós temos uma fase conhecida, certo, como cartas usáveis após a fase de prevenção, ou cartas usadas antes da Press Step, como esta carta, como cartas como Desarme, certo? Eu acredito que a Desarme seja o melhor exemplo disso. Você causar mais dano, você pode jogar e o cara vai pro torpor. No caso agora nós temos a fase de pressionar, de pressão, ou seja, o jogador, certo? Um dos jogadores pode jogar cartas para que o combate continue. Se ninguém jogar cartas de press, o combate vai acabar, simplesmente. No caso, a Dimitra não tem nenhuma carta que dê press. E o Emerson, por sua vez, não é louco para continuar um combate com um boneco que está batendo nele, que tem vantagem em combate. Então, o combate não tem press para continuar. Se ela tivesse uma carta como aquela Resiste, que eu joguei anteriormente, tá? Que tá aqui, ó. Essa carta aqui, pessoal, ela dá um optional press aqui, ó. Como dá para você ver, ó. Press com maneuver, tá bom? Então, como a gente não vai... Ela descartou a carta naquela hora, ela não vai ter press. Porém, ela tem um bebo. Ela tem um Taste of Vitae. Que diz o seguinte. Diz que todo o sangue, né? Digamos assim, ó. Somente usava no final de um round de combate. Ou seja, depois do press, né? Não usava por um vampiro que esteja sendo queimado ou indo para o torpor. Somente um Taste of Vitae pode ser jogado em cada round. O vampiro ganha o sangue igual à quantidade de sangue perdida pelo vampiro oponente durante esse round, né? Vampiro de dano, tá? Damage. Não pode ser outra coisa que não seja dano. Então, vamos lá. Ela jogou um taste, ela causou 2 de dano nele, então ela vai beber até 2 de sangue. Mas a capacidade dela é 9, então ela só consegue beber 1. Então peguei 1 e ela ganha 1. Quebrou o prob do ventrozinho. E é assim que funciona o combate no VTES, tá? O básico do básico do básico. Vamos comprar a carta do taste. Veio outra, pronto. E agora o Emerson não teve sucesso. Passando a fase dele de agir, vamos novamente para a fase de influência. Vamos pegar 4 aqui. Deixa eu ver aqui. Walter Nash é 4. Tem 5 agora no Walter Nash. E ele vai para a fase de descarte. No caso, ele vai descartar uma carta. Vendo que tá difícil para ele bloquear e entrar em combate com alguns inimigos, ele vai descartar uma segunda tradição. Porque não compensa bloquear pessoas assim, muito agressivas, né? Não é o estilo do deck dele. Chegamos no Morel. O Morel vai chegar na sua fase de desvirar, tá, pessoal? Desvirou o seu boneco. Agora vai para a fase... Aliás, na desvirar ele vai acionar a Vessel e vai voltar 1 de sangue para cá. Voltando de sangue para cá, ele vai para a fase Master. Ele tem outra Vessel para jogar, mas ele prefere não jogar.
Porém, ele vai jogar esta cartinha aqui chamada Misdirection, que é uma master que fala que o vampiro, né, alvo vira, pagando 1 de pool. Então ele vai pagar 1 de pool daqui para essa carta, a Misdirection, e vai virar este boneco, tentando fazer com que ele não bloqueie. Então, sangue da Misdirection, né? Deixa eu pegar aqui. O sangue vem para cá, para o banco de sangue, e a Misdirection vem para cá. Fase Master gasta, ele compra uma carta, porque ele jogou a Misdirection, e agora ele chegou na fase de servo. Como o Barão de Doni está virado, ele vai aproveitar para tentar fazer a ação básica de todo boneco, que seria bleedar. Então ele vai virar e vai acionar a ação de bleed. Vai dizer 1 de bleed, porque o básico do boneco é 1 de bleed. Aí cabe ao Barão de Doni tentar bloquear. Neste caso, o Barão de Doni possui uma carta aqui, pessoal, chamada Guard Dogs. Tá? A carta faz o seguinte, é uma reação. Tá? Deixa eu colocar ela retinho. É uma reação usada por um vampiro virado, né? Ou travado, locked, né? Um vampiro que esteja blindando você. Desvire o vampiro e se você tiver animalismo superior, né? Você vai ter uma manobra adicional neste combate. Então ele jogou o Guard Dogs, vai desvirar e vai tentar bloquear a ação, apesar de não ser obrigado a bloquear. Então jogou a Guard Dogs. Ela vai para o Slash Hip e ele vai comprar mais uma carta. Comprou uma dessa. O Morel, como viu que ele está tentando bloquear, porque o Stealth tem 0 de furtividade, toda Bleed tem 0 de furtividade, ele vai acionar a carta chamada Spine Mission, tá? Que diz o seguinte, diz mais 1 de Stealth do básico. No superior é somente quando o Bleed é sucesso, então a gente vai ignorar essa parte, ele vai dar um Stealth. Então tá 1 de Bleed com 1 de furtividade. E vai comprar uma carta. Comprou Patientes. O Barão de Doni, vendo que ele está passando por 1 de Stealth, vai jogar esta carta chamada Instinctive Reaction, eu acho. Isso, Instinctive Reaction, que diz o seguinte. Somente utilizável se um mínimo controlado pelo seu predador está agindo. No caso é o predador dele que está agindo. Mais um Intercept. E se tiver combate, ele vai ter uma manobra, né, se tiver sucesso em bloquear. Então ele fez um Intercept contra um Stealth. Tá empatado o jogo. Então ele vai descartar essa carta aqui, tá? E ele vai comprar mais uma carta e segue de volta para o nosso amigo que está tentando bleedar. Que vai tentar dar mais Stealth ou vai aceitar e vai para o combate. No caso, o nosso amigo aqui tem uma carta chamada Lost in Crowds, que é de ofuscação, tá? Aqui, ó. No superior ela te dá 2 Stealth para ação. Então ele diz mais 2 Stealths. O Morel agora está com 3 Stealths contra apenas 1 do Barão de Doni para tentar efetuar o Bleed, tá? Deixa eu tirar essa carta daqui que ela já foi jogada. Eu vou deixar aqui para a gente somar os Stealths no final. Sempre é bom, tá, pessoal? Para tirar dúvida é sempre bom deixar a carta na mesa. E agora, como ele jogou a Lost in Crowds, ele tem que comprar uma carta. Tá? Veio para cá. E o nosso amigo vai tentar bloquear com mais alguma carta. Ele teria, no caso, o gato, o Cat Kiddens, para tentar bloquear. Mas o gato só dá 1. E o cara tá ganhando por 2 de diferença, tá 3-1. Então ele prefere não, digamos assim, aceitar, vai aceitar o bleed, né? Então o bleed foi de 1. Aí o nosso amigo vai dizer, vai bleedar? Ok, passou do bloco. Vai então para a fase de cartas de reação para passar o bleed. Só que o Dildoni, ele não consegue passar o bleed, entendeu? Ele não tem uma disciplina que possa passar bleed. Então ele pergunta quanto é o bleed. O cara vai e fala, é 1 ou ele aumenta. No caso o Morel tem demência, então ele vai poder aumentar o bleed. Então ele vai jogar esta carta para aumentar o bleed. Mais 2 de bleed, somente utilizado por ação de bleed. E limited, que ele não pode aumentar. Então vão ser 3 de bleed. Típico de um Malk, né? Então colocamos aqui e tiramos 3 de pool do nosso amigo, né? Nosferatu. 1, 2 e 3. Tirando 3 de pool, a gente repõe a cartinha do nosso amigo lá. Indo agora para a fase de influência, tá? De novamente do Malkaviano, que tem o Dr. Douglas. Como eu tenho mais 4 pronto para influenciar, ele vai colocar o Dr. Douglas aqui, vai pegar os 4 de pool que tem aqui, e ele tem mais 4, correto? Ele vai colocar mais um e vai colocar mais outro, sobrando mais 2. Vamos ver se tem mais algum Malkavian aqui.
Tem mais um Morel, mas não compensa botar o Morel. Tem essa moça, que é de 2. Como ele tem mais 2 para influenciar, ele já vai subir essa moça também. Então ele vai colocar mais um boneco aqui. Deixa eu tirar essas cartas que já foram utilizadas na ação. E vai entrar esta bonequinha, tá bom? A Cassandra. E mais 2 de pool dos 4 que ele tinha. Entra um pra cá e entra mais um pra cá. Agora vamos para a fase de descarte. Ele vai ver o que ele pode descartar e vai descartar. No caso aqui ele não quer descartar nada, tá muito boa a mão dele. Chegando na fase agora de desvirar do Barão de Doni, ele não tem por que desvirar porque o boneco está em pé. Ele vai selecionar uma Vessel, como dos outros bonecos, e vai jogá-la. Vai colocar uma Vessel nele, tá? E vai pagar um de pool por conta do custo da Vessel. Colocando um de pool e jogando, ele compra uma carta. Veio uma Force de Awakening. Agora ele tem outra Vessel. Com uma tentativa de melhorar o deck dele e comprar mais cartas, ele vai colocar 2 Vessels no mesmo boneco. Então, vamos colocar aqui 2 Vessels, pronto. E vamos pagar mais um de pool. E vamos comprar mais uma carta. A Magnum, pronto. O Barão de Doni tem uma habilidade, pessoal. Ele tem uma habilidade que diz o seguinte, tá? Deixa eu virar para vocês aqui. Ele é príncipe de Bruxelas e durante uma fase Minion, que seja a fase agora que ele vai agir, ele pode pagar um de sangue para desvirar se ele tiver sucesso em uma ação. Ele é um típico Nosferatu safadinho. Então, Barão de Doni vai tentar fazer uma ação agora para tentar se defender um pouco mais. Ele vai virar e vai anunciar a Raven Spy, que seria uma carta que dá Intercept para ele, tá? Ele vai anunciar Raven Spy, estou tentando colocar esse Retainer, que é um corvo que dá um Intercept fixo para ele. Então a presa dele vai poder bloquear esta ação. Só que como a mão da Dimitra não está muito legal para o combate e ela sabe que Nosferatu tem carta de potência, ela vai dizer assim, não vou bloquear. Também por conta de ter medo que o Malk passe por cima do Nosferatu e faça o VP muito rápido. Ele prefere que o Barão de Doni tenha um Intercept, tá bom? Fica a dica aí pra quem se manjar logo de jogo, né? Ficar logo sabendo das coisas. Então, ela vai dizer que não vai bloquear. O Malk, então, tem a oportunidade de bloquear. Neste caso aqui, o Malk vai jogar esta carta e tentar bloquear. Ele vai dizer, o Dr. Douglas, que está desvirado, está tentando dar um Intercept da Telepathic Misdirection. Dá pra você ver daqui, pessoal, ó. O Intercept é o básico, tá? Essa carta é muito boa para passar bleed, mas pode ser usado como Intercept. Ele paga 1 de sangue da carta como uma reação e coloca 1 de sangue. Opa, coloquei aqui, não tem problema. E diz assim, tô tentando bloquear com o Intercept. Tentando. Então o Dildoni fala, aciona. Deixa eu comprar a carta do Malk, peraí, calma. Toda vez que jogar uma carta, compra. O Dildoni vai e fala, pois eu vou dar 1 de Stealth básico. Ele joga essa cartinha, que dá mais 1 de Stealth. A ação do Raven Spy já tem 1, fica 2. E compra uma carta. E agora o nosso amigo aqui poderia ter mais um Intercept. Só que como ele tem a mesma carta igual, não pode ser jogada. Reações iguais não podem ser jogadas, pessoal. Então ele não conseguiu bloquear a ação do nosso amigo Dildoni, que vai pagar 1 de sangue pela ação do Raven Spy. Tá? E vai anexar o Raven Spy nele. Vai colocar aqui o Raven Spy, né? E vai colocar ele em cima, pagando sangue. Como ele teve sucesso na ação, ele vai dizer o seguinte, eu vou pagar 1 porque eu tive sucesso e acionar a habilidade do Dildoni, que fala que ele pode desvirar após ter sucesso em uma ação. Então ele vai desvirar. Feito isso, ele vai tentar equipar um revólver, uma Magnum, para além dele bloquear, ele poder se defender. Ele vira novamente o boneco. Deixa eu virar aqui. Vira novamente. E diz assim, vou tentar fazer a ação de equipar a Magnum, que custa 2 de pool e me dar 2 de dano com uma manobra, com um maneuver. E pergunta novamente a Dimitra, você vai querer bloquear a estação? Aí a Dimitra olha, tá, deixa eu só comprar a carta dele. Ó, ele tinha uma Disguide Weapon, né? Que ele ia repor agora. Ele ia ficar muito chateado com um negócio desse aqui. A Dimitra vai olhar e vai dizer assim, nossa, é uma Magnum, pode ser problema pra mim. Então ela vai tentar jogar, tá?
uma segunda tradição novamente contra o Dildoni e tá em pé com 2 intercepts. Vai comprar uma carta. O Dildoni, vendo isso, que tá apenas 1/2, ele só tem um stealth, ele vai tentar arriscar. Então ele vai dar mais um stealth dessa carta e tentar comprar um stealth. No caso, ele não teve tanta sorte, ficou 2/2. Então inicia-se um novo combate, pois a ação da Magnum foi bloqueada. Aí vai novamente para aquelas fases, pessoal. Antes da distância, distância de combate, depois antes dos strikes, depois strikes, depois dos strikes, prevenção, strikes adicionais ou golpes adicionais, né? Escolha dos strikes, strikes, depois do strike novamente, isso de novo. Aí depois por final vem a fase de pressão, tá? Então, para ficar bem fixado, eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, as fases de combate perfeitinhas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno setup, dessa demonstração de como funciona o jogo de VTAS, tá? E é isso, pessoal. O próximo vídeo eu já vou tratar um pouco mais sobre os decks que saíram, tá? Os decks do Sabá que saíram ano passado, tá? Em português. E que isso vai facilitar bastante a entrada de novos jogadores. E vou falar algumas estratégicas básicas que podem ser montadas com aqueles decks. Sejam eles apenas em um único deck ou comprando 2 para montar um, que eu acho que seria o mais efetivo. Se você comprar 2 decks iguais e tentar tirar um pouco de um, melhor do outro e montar um deck forte, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like para fortalecer, se inscrever no canal da PowerBase Fortaleza, tá? Acompanhar os grupos do Facebook do VTAS Brasil e do VTAS Vampire e VTAS Ceará, que é o grupo aqui de Fortaleza, tá? Da PowerBase. E é isso. Um forte abraço a vocês e até a próxima.